Hello and welcome to another episode of India and Global. Muito obrigado. Sem mais delongas, permita-me dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, o professor Cornel West. O professor West é um filósofo, teólogo, ativista político, crítico social e autor norte-americano. Ele foi candidato independente na eleição presidencial dos Estados Unidos de 2024 e é uma voz importante na política de esquerda, não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Professor West, bem-vindo ao Indian Global Left. É um grande prazer ter em Hanempur. Meu irmão, é uma bênção e uma alegria estar aqui. Minha amada esposa, Ana Rita, e eu assistimos você regularmente para obter uma análise e uma visão de mundo verdadeiramente sérias, de esquerda. Eu te saúdo e acredito do fundo do meu coração, cara, que você é uma força do bem de muitas maneiras diferentes. Thank you so much. I wanted to discuss. Muito obrigado. Eu queria discutir política, mas pensei que poderíamos começar com algumas questões filosóficas que tenho tentado compreender. Poderíamos começar com seus pensamentos sobre o conceito, a ideia ou até mesmo o processo chamado democracia. Li seu livro, Democracy Matters, e as coisas sobre as quais você falou, o militarismo dos estados, o oligopólio corporativo, o fundamentalismo religioso, e como essas forças esvaziaram o que você chama de democracia americana. Realmente me marcaram. Eu estava me perguntando por que o professor West não enquadrou essas questões em torno da palavra justiça, e em vez disso, usou o título Democracy. Porque, vivendo sob uma democracia eleitoral na Índia e vendo o que tem acontecido nos Estados Unidos, acho difícil pensar na democracia, ou no processo democrático, de forma substantiva se ela estiver desprovida de justiça. Então, qual é a ligação entre justiça e democracia? E por que você escolheu escrever um livro intitulado Democracy Matters? Democracy Matters. Bem, muito gentil da sua parte mencionar esse livro. Ele foi publicado há 21 anos. Meu Deus, meu Deus. Claro, eu poderia tê-lo escrito ontem à noite, considerando a ganância organizada, o ódio armado e a indiferença rotinizada em relação aos fracos e vulneráveis que estamos vendo na América fascista. Mas veja, acho que o mais importante para mim, meu irmão, é que eu venho da luta pela liberdade negra. E a luta pela liberdade negra usa principalmente a palavra liberdade, muito parecida com a tradição marxista. Veja, não há uma tradição marxista de falar sobre justiça. Você mal encontra a palavra justiça em todo o corpus de Marx. Ele fala sobre liberdade, em parte por influência hegeliana, mas também porque a liberdade é muito mais abrangente. A justiça tem sido principalmente um discurso ligado a regimes liberais, neoliberais e social-democratas. E isso é compreensível, pois a justiça tem seu papel. A justiça tem raízes profundas, é claro, nas escrituras hebraicas. Justiça, justiça, farás justiça nesse sentido. Mas a liberdade é algo muito diferente, porque quando se olha o mundo a partir da perspectiva de quem foi escravizado, degradado e humilhado, tendo sua humanidade radicalmente colocada em questão, então as questões de tentar se libertar dessas mentiras e dessa tirania psíquica caminham lado a lado com a luta pela liberdade social, econômica e cívica. E assim a democracia se torna um termo secundário que tem a ver com nosso autorrespeito, autodeterminação e autodefesa, como tentamos criar concepções de sociedade nas quais o povo detém o poder. E isso é Demos Kratos, o governo do Demos, daqueles que os últimos chamarão de pessoas comuns. James Cleveland, o grande cantor gospel, o chamava de pessoas comuns. Shirley Chisholm dizia que, pelo amor de Deus, precisamos dar mais poder ao povo. O Partido dos Panteras Negras dizia poder ao povo, para que a liberdade estivesse no centro. Mas é por isso que o amor é tão importante para o movimento de libertação negra. Veja, porque não há emancipação das mentiras supremacistas brancas sobre si mesmo, muito menos das conexões entre supremacia branca, capitalismo predatório e as tendências imperiais, os tentáculos ao redor do mundo.
Mas não há possibilidade de se juntar ao movimento de liberdade se você não estiver livre das mentiras supremacistas brancas e livre das sensibilidades capitalistas predatórias. Então é algo espiritual e psíquico. Você se junta ao movimento de liberdade e a primeira questão que levanta é o controle sobre a polícia, o controle sobre os mecanismos de repressão, o controle do local de trabalho e o controle sobre sua comunidade. Assim, o movimento de liberdade negra nunca se encaixou totalmente em nenhum dos ismos do Ocidente ou dos ismos do mainstream dos Estados Unidos. Mas o governo do povo, o povo tendo controle, controle democrático, controle social, controle público, essas são as coisas que ressoam comigo. E é por isso que, sabe, acabei fazendo parte do movimento socialista democrático, voltando lá à DSA em 1982. Já faz 43 anos. E eu estava lá com Michael Harrington, o grande Stanley Aronowitz, Barbara Ehrenreich, Dick Denish e tantos outros que estavam envolvidos, cada um vindo de seu próprio ponto de vista. Então, Manny Marable e eu estávamos vindo disso, Irmã Paula e os outros, estávamos vindo disso através do movimento de libertação negra. E claro, como você sabe, era disso que tratava minha campanha, entende? Minha campanha tratava de quê? Da abolição da pobreza, da abolição do IC, da quebra dos monopólios nas finanças, da quebra dos monopólios nas grandes empresas de tecnologia, da quebra dos monopólios na indústria. Bem, veja, isso é o controle do povo, isso é o controle democrático. Agora, Debs falava disso em termos de quê? Da nacionalização da indústria. Essa é a linguagem dele, porque era a linguagem antiga. Mas a nacionalização pode facilmente ser formulada de um modo que o próprio povo deixe de ter voz. Ainda assim, a nacionalização faz sentido quando é entendida como uma forma de democracia, controle público, ou controle social, ou controle do povo. Mas se você não está lidando com as outras dimensões do legado da supremacia branca, meu irmão, então, do meu ponto de vista, eu vou ter uma crítica. E essa sempre foi, você sabe, a minha crítica ao meu querido irmão Bernie Sanders, ou mesmo agora ao meu querido irmão Soran Kwame. Eu sempre gosto de incluir esse Kwame aí, porque você não pode falar as necessidades da comunidade que me formou. Povos africanos, povos negros. E você entende isso na Índia em relação aos Dalits também, certo? Ao falar apenas de classe, eles não lidam com a questão dos Dalits. É claro que é preciso lidar com a pobreza, é claro que é preciso lidar com a desigualdade de riqueza e assim por diante. Mas também é preciso lidar com a liberdade psíquica dos preciosos Dalits, enquanto eles tentam superar a supremacia Brahmani e assim por diante. Então, essas são as coisas que sempre me moveram, e esse foi o trabalho em Democracy Matters. Como você sabe, esse foi o volume 2. Você tem Race Matters e tem Democracy Matters, ambos inextricavelmente ligados, de forma alguma idênticos, mas profundamente inseparáveis. I wonder how you have been Fico me perguntando como você tem pensado ou visto esse debate sobre identidade como uma ferramenta de mobilização. Quero dizer, há um debate dentro da esquerda sobre se isso é eficaz ou não. Alguns na esquerda abandonaram completamente a questão da identidade e não acho que isso seja nada útil. Mas, para aqueles de nós que a veem como uma questão muito crítica, ainda existe a questão das estratégias de mobilização. Na Índia, por exemplo, o pensador Dalit Anand Teltumbde diz, por um lado, isso importa da ferramenta eficaz. A própria mobilização Dalit passa a ser uma forma muito eficaz de combater o brahmanismo. Itself becomes a very effective tool to fight Brahmanism. On the other hand, it can trap you. Por outro lado, isso pode te aprisionar ou te afastar de todo o projeto do que se chama de aniquilação das castas na Índia, porque a própria mobilização se dá na forma de casta. E eu presumo que seja o mesmo quando se trata de raça. Então, como alguém de esquerda e vindo da tradição negra,
Como você se sente ao ver esses debates? Por um lado, eles recaem em binarismos muito reducionistas. Sua própria entrevista acho que foi com Jimmy Dore, foi tão frustrante, dada a negação de sequer aceitar que a raça importa. E por outro lado, é de fato uma questão séria. Não é algo tão infantil quanto às vezes é retratado nos campi universitários. Então eu gostaria de ouvir suas reflexões. Qual é a sua visão sobre esses debates que estamos vendo por aí? What is your reflection on these debates that we are seeing around? Yeah, no, I appreciate that question too, brother. First, Sim, claro, eu também aprecio essa pergunta. Mas primeiro vamos começar por um nível básico. Todo ser humano possui um conjunto de identidades. E uma das coisas mais fundamentais sobre a identidade humana é o desejo de proteção, o desejo de associação e o desejo de reconhecimento. As pessoas tendem a se identificar com contextos em que se sentem protegidas, começando com a mãe e o pai, a família, a comunidade e assim por diante. O desejo de reconhecimento significa que as pessoas sentem que pertencem, que estão sendo aceitas e acolhidas. E há também a negação da associação, a sensação de que ao fazer parte de determinado grupo, a vida de alguém pode florescer e prosperar mais plenamente. Então, essa proteção, associação e reconhecimento vão circular de muitas maneiras diferentes sob circunstâncias históricas específicas. Agora, quando você foi moldado, digamos, nos Estados Unidos e no Império Norte-Americano, por uma civilização cronicamente bárbara e supremacista branca, escravizado por 244 anos e depois sob as leis de Jim Crow por mais 100 anos, e a cada 2 dias e meio um homem, mulher ou criança negra é linchado, então a proteção que você busca estará em uma comunidade que ofereça isso. Dadas as condições de segregação, é claro que a questão racial vai ter peso. Agora, sabemos que a raça não tem conteúdo científico como conceito, mas é vivida, legalizada e institucionalizada em modos de vida. O mesmo vale para o reconhecimento. Quem vai reconhecer a sua humanidade? Com quem você vai se associar para obter proteção? Então, nesse sentido, a raça sempre terá um peso enorme em qualquer sociedade supremacista branca. O mesmo vale para a sociedade de Dalits e Brahmanes, e assim por diante. Eu diria o mesmo sobre o patriarcado e outros sistemas semelhantes. Mas não se trata dessa política de identidade superficial, fraca e inofensiva associada à política liberal e neoliberal. Ela apenas mobiliza essas comunidades para defender o capital, para dividir e conquistar. Então você não consegue uma classe trabalhadora unida. Você não consegue unir povos que estão sendo economicamente explorados pelos patrões. O mesmo vale no cenário internacional, em relação aos povos colonizados. Fanon e muitos outros nos ensinaram isso. O grande Du Bois nos ensinou isso muito bem. Então a questão passa a ser, quando falamos de qualquer tipo de mobilização, qualquer conjunto de estratégias e táticas, quais são as visões e análises subjacentes que orientam essas estratégias e táticas? É isso que Fanon poderia argumentar com razão. É claro que é preciso se organizar como nação contra as forças imperialistas externas. Mas uma vez que você as expulsa, ainda há lutas de classe em andamento, com uma elite neocolonial frequentemente em aliança com o capital internacional para subjugar aqueles sujeitos anteriormente colonizados, transformando-os em trabalhadores que continuam pobres enquanto a burguesia neocolonial prospera. Portanto, cada contexto precisa ser analisado à luz do que Gramsci chamaria de conjuntura histórica. Nesse sentido, eu nunca realmente participei do pequeno diálogo sobre política de identidade. É por isso que fui muito crítico com irmãos como Coates e outros, a quem respeito por levantarem suas vozes. Mas sempre que você fetichiza a supremacia branca e não consegue conectá-la, não consegue fundamentá-la, nos modos de produção capitalistas predatórios, e nos tentáculos imperiais dessas sociedades capitalistas, você acaba apenas trazendo pessoas para regimes liberais e neoliberais, com rostos negros em cargos de destaque, enquanto as massas de pessoas negras continuam a viver vidas de ruína e desastre. Essa é a linguagem de Marcus Garvey.
Sou muito crítico das sensibilidades imperiais de Garvey e de sua recusa em confrontar o capitalismo. Mas quando ele fala das massas de pessoas negras que vivem vidas de ruína e desastre nos Estados Unidos e que o principal problema do povo negro é a desorganização, Garvey estava certo sobre isso. Eu apenas tenho uma análise muito diferente, muito mais do que as pessoas chamariam de esquerdista. Mas tento olhar o mundo a partir do ponto de vista da minha própria comunidade que me formou. Sou do lado chocolate de Sacramento. Venho da família West, Irene, Cliff, Cynthia e Cheryl. Eu venho da Igreja Batista de Shiloh, onde havia pastores que amavam o povo. O Partido dos Panteras Negras ficava logo ao lado. Fui profundamente influenciado pelo Partido dos Panteras Negras e tenho tentado permanecer fiel ao meu entendimento do que significa ser um ser humano, um homem negro, um africano do Novo Mundo, lidando com o bombardeio cruel da supremacia branca e da exploração capitalista, e com as formas como isso moldou todo o mundo à imagem das sociedades europeias e transatlânticas capitalistas. Penso em quais formas de resistência podem ser apresentadas que estejam ligadas à reverência, algo maior do que apenas o ego dos líderes ou de qualquer outra pessoa, e conectadas à semelhança dos grandes que vieram antes, que tentaram dizer a verdade. Uma das coisas que às vezes me incomodam nas conversas nos Estados Unidos sobre a tradição negra é que as tradições radicais que vimos recentemente, bem, na medida em que podem ser chamadas de radicais, mas vamos chamá-las assim por enquanto, estou falando do movimento de Sanders e de todos os fios que se entrelaçaram para criá-lo. Não estou necessariamente pensando em Bernie Sanders em si, mas no movimento de base que se uniu para que isso acontecesse. E, recentemente, em Nova York, uma das narrativas é que a tradição negra está ausente, ou pelo menos ausente enquanto tradição negra dentro desse movimento. Nós conversamos com o professor Gerald Horne e discutimos a história de como a tradição radical negra foi destruída, voltando até o Partido dos Panteras Negras. Então eu queria te perguntar, como alguém que pensa a partir dessa tradição, como você enxerga a forma atual da tradição radical? Ou as manifestações contemporâneas da tradição radical negra. Fico realmente incomodado quando as pessoas dizem que tudo o que restou da tradição negra agora é ação afirmativa ou DEI, ou simplesmente a capitulação ao Partido Democrata estabelecido. É muito difícil para mim imaginar dessa forma. Então, quais são algumas das tradições radicais pelas quais você ainda tem esperança? Sim, de fato. Bem, primeiro quero saudar meu querido irmão, Gerald Horne. Ele é um dos grandes historiadores vivos. Ele observa o mundo exatamente pela lente através da qual eu também procuro enxergá-lo. É meu querido irmão, meu querido camarada, e tem sido coerente, tem sido constante em sua visão radical. Mas há outros pensadores radicais por aí. O irmão Robin Kelley é um pensador radical sério nesse sentido. Mas é verdade que a tradição radical negra, neste momento, está muito enfraquecida. Está muito enfraquecida. Porque muitos dos movimentos e líderes sofreram assassinatos literais, sofreram encarceramento. Mumia Abu-Jamal é uma das grandes vozes radicais negras ainda vivas, mas está encarcerado há mais de 3 décadas. Ele é meu querido irmão. Fui abençoado por escrever prefácios para seus livros poderosos, mas o assassinato, o encarceramento, a armadilha e a prisão de tantos de nossos líderes, e depois as difamações que foram propagadas porque são vistos como utópicos demais, distantes demais do campo do possível, fazem com que os legados de Paul Robeson, W.E.B., Du Bois, Ella Baker, Fannie Lou Hamer e Joel Stewart Fannie Lou Hamer and others get pushed aside. Barbara Ransby's great book on Ella Baker. Quero dizer, o excelente livro de Barbara Ransby sobre Ella Baker é um grande exemplo disso. E Barbara, à sua maneira, faz parte da tradição radical negra.
embora às vezes tenhamos várias discordâncias. Mas para mim trata-se apenas de verdade, liberdade e justiça. Ou seja, é preciso dizer a verdade. E não importa o quão fraco seja o seu movimento, você ainda deve dizer a verdade. Isso foi verdade com Obama. As pessoas tentavam apresentá-lo como se fosse um grande exemplo. Ele era apenas como Andrew Davis, nesse sentido. Nós te amamos, você foi magnífico, foi corajoso, mas esse tema paspengs for dimensão rádio negra. É só mais um negro neoliberal que vai capitular, se acovardar e se submeter a Wall Street e às grandes empresas de tecnologia e impor suas políticas imperialistas com, o quê? 6, 7 guerras ao mesmo tempo. 25 mil bombas lançadas e ele ganhou um prêmio da paz. Ei, precisamos dizer a verdade. As pessoas achavam que naquela época o irmão Tavis Smiley e eu estávamos apenas passando por dificuldades também. Fomos críticos de Obama, críticos dos drones, críticos das guerras. De alguma forma, isso foi visto como uma questão de animosidade pessoal. Não. Estávamos tentando manter viva o melhor da tradição radical negra, que tem sido alvo de tentativas de ser empurrada para a clandestinidade. E não é por acaso que quando o Occupy surgiu há cerca de 14 anos e depois o irmão Bernie apareceu, eles o fizeram de uma forma em que sua base social não era a comunidade negra mais radical, a comunidade mais radical do Império Americano, que é a comunidade negra. A comunidade negra havia sido adormecida por líderes negros neoliberais como Obama e sua turma. Então Bernie surge com sua maravilhosa crítica à ganância de Wall Street, sua maravilhosa crítica à desigualdade grotesca de riqueza. Mas basicamente ele tinha programas de poder liberal do New Deal, e em certo sentido estava se movendo na direção dos programas da grande sociedade de LBJ. Ele não concorreu com uma plataforma socialista, ele sabe disso. Eu estive com ele em ambas as campanhas. Conversávamos sobre isso o tempo todo. Uma plataforma socialista trata de desmantelar monopólios. Trata-se do controle popular sobre a indústria, as finanças, as grandes empresas de tecnologia e o local de trabalho. Rick Wolff, outro importante economista marxista, socialista, entende isso em termos de controle dos trabalhadores sobre o local de trabalho. Mas também é preciso conectar isso à luta contra a supremacia branca. Nina Turner, eu e outros não tivemos sucesso em tentar romper o vínculo entre a liderança negra neoliberal e o povo negro, porque muitos negros comuns desistiram do sistema há muito tempo. Dou aulas em prisões há 47 anos, e a maioria dos irmãos lá enxerga claramente a corrupção. Eles veem através de toda a manipulação e hipocrisia. Eles não participam, não acreditam que exista qualquer tipo de alternativa séria que possa funcionar. Então precisam se virar e sobreviver, mas não vão participar nem ser cúmplices da corrupção. A campanha de Bernie foi muito importante, mas sua base social não era a comunidade negra. Ele tinha alguns segmentos, vozes como a minha, mas não era a comunidade negra. E o que isso significava? Significava que ele não iria falar muito sobre a polícia. Agora, muitos de nós fomos presos. Tive a bênção de ser preso com Carl Dix, do Partido Comunista Revolucionário, e Jim Fredus, e muitos outros, por impedir revistas e abusos policiais aqui em Nova York. Isso foi há 14 anos, durante o governo Bloomberg. Obama veio a Nova York e disse: Bloomberg é o melhor prefeito que eu conheço. Como ele pode ser o melhor prefeito que você conhece quando está colocando homens e mulheres negros e pardos, especialmente irmãos negros e pardos, na prisão aos milhares? É porque eles não contam. E isso sempre é um sinal. Genocídio em Gaza, os palestinos não contam. A desapropriação de terras na Cisjordânia, o roubo de terras. E você vê isso em No Other Land, aquele filme. Eles não contam no discurso. O New York Times é do mesmo jeito. Negros pobres não contam. Eles se preocupam com a classe média negra. Eles se preocupam com as lideranças negras. Eles estão preocupados com aqueles que já participam do discurso liberal e neoliberal dominante. Entende? E você está absolutamente certo.
Quando meu querido irmão Saran aparece, ele é um irmão brilhante. Nunca o conheci pessoalmente, mas gosto dele. O pai dele, claro, foi uma voz crucial nas lutas anticoloniais na África, expulso por um gangster, Idi Amin, que tinha ligações com a CIA e impôs suas próprias formas de repressão contra a esquerda. E a mãe dele, uma artista e diretora maravilhosa e assim por diante. Mas o que você vê? Com o irmão Saran, há essa mobilização, e ele faz parte do campo do Bernie, mas ainda é incapaz de se conectar profundamente com a comunidade negra. Por quê? O que ele tem a dizer sobre a polícia? Why? What does he have to say about the police? Well, Jessica Tisch? What? Jessica Tisch, o quê? Um estado de vigilância fornecendo dados para o governo Trump, para o ICE. Do que estamos falando? Abrir a porta para o Stop and Frisk. Do que estamos falando? Família, incorporadores imobiliários. E você deveria ser crítico em relação à ganância dos incorporadores imobiliários. Vamos lá, meu irmão. Veja isso a partir da perspectiva do movimento de libertação negra. Eu era, é claro, um grande apoiador do irmão, mas sempre com uma crítica, porque o problema é o seguinte: se você olha para os Estados Unidos, principalmente pela lente dos imigrantes voluntários, meu irmão, você vai ter uma mentalidade de colonizador. E a base dele, que muitas vezes é composta por grandes agentes de gentrificação, tem uma sensibilidade de gentrificador. Have a gentrifier sensibility. So when you get up and give a speech and you start off with Então, quando você se levanta e faz um discurso e começa com Debs, isso foi lindo. Eu amo Eugene Debs. Debs é meu irmão agora. Enquanto houver uma classe inferior, eu sou parte dela. Enquanto houver um elemento criminoso, eu estou nele. Enquanto houver uma alma na prisão, eu não sou livre. Isso é Debs, 1920, não, foi em 1918 que ele fez aquele grande discurso. Mas Debs defendia a nacionalização da indústria. Então quero dizer, você não tem nada a ver com o projeto de Mudyar Jyothishman. Não é congelar o aluguel e ônibus gratuitos rapidamente, tudo isso. Não, Debs era um socialista. Vamos ser honestos sobre isso. Assim como Norman Thomas. Assim como meu querido irmão Michael Harrington, que defendia a socialização da indústria e a propriedade pública, e assim por diante. Então você tem o irmão Mudyar lá fora. and so forth. So you get Brother Soran gets out there. What does he say? He says, America. O que ele diz? Ele diz, a América, Nova York é uma cidade de imigrantes. Não, não é, cara. Não conte essa mentira. Nova York foi construída por imigrantes. Não, não foi. Os imigrantes tiveram um papel importante na sua construção, mas não foram eles que a construíram. Primeiro era preciso ter a terra, o genocídio dos povos indígenas. Depois era preciso ter a base econômica da economia nacional, que foi a escravidão do povo negro. Esses são fatores, elementos, características fundamentais da construção de Nova York. Agora, é claro, depois vieram os imigrantes, os voluntários. E lembre-se, meu irmão, que Saran e a própria família dele nem estariam aqui se não fosse pelo movimento de libertação negra. Porque 1965 foi o ano da lei de imigração que... O que ela faz? Ele revogou o Ato de Supremacia Branca de 1924, que limitava a imigração a europeus do norte e do oeste, e disse, abram para o mundo. Passaria a ser baseado tanto em habilidades quanto em laços familiares, e não mais em raça e etnia. Foi o movimento de liberdade negra que fez isso. Foi exatamente assim que os imigrantes de todas as cores, com toda a sua maravilha, beleza e esplendor, vieram para cá. Fico feliz que eles estejam aqui. Fico feliz que Saran esteja aqui. Fico feliz que a mãe e o pai dele estejam aqui. Fico feliz que todas as pessoas diferentes estejam aqui, muçulmanos, cristãos, ateus e assim por diante. Mas não conseguir ver que foi o movimento de liberdade negra que tornou isso possível, e depois acabar dizendo, não, este é um momento para os imigrantes. Esse é o problema. Ei, espera um minuto. Espera um minuto. Cuidado com a sua linguagem, cara. Cuidado com a sua linguagem. Navios negreiros bárbaros, indo para leilões de escravos bárbaros a caminho de plantações de escravos bárbaras. Não imigrantes. Se você não consegue acompanhar as ações e os sofrimentos daquele povo precioso em particular, o povo negro, o povo africano, então tá faltando alguma coisa. Aí você se pergunta por que a comunidade negra não tá dançando break para você.
Claro, eles absorvem a mentalidade do colonizador, absorvem a mentalidade do gentrificador, mas ainda assim votaram 57%, porque não tinham alternativa. E eu ainda estava apoiando o irmão Saran, porque eu sei que você sabe, é claro que ele é antirracista. Nós sabemos disso. Bernie é antirracista. Mas Bernie não conseguiu destacar a situação do povo negro dessa forma. E isso é uma das coisas que conseguimos fazer na campanha. Simplesmente não conseguimos decolar porque estamos em um momento de ascensão do neofascismo tão poderoso que as pessoas não estavam interessadas em uma alternativa de esquerda. Elas estavam tentando apoiar a criminalidade de guerra do Partido Democrata e a criminalidade de guerra de Kamala Harris. Então o genocídio era algo que se podia simplesmente ignorar. Qualquer pessoa que apoie o genocídio não tem absolutamente nenhuma autoridade moral. Vamos deixar isso bem claro. E há outros motivos. Poderíamos falar sobre o Haiti e, claro, sobre o que está acontecendo agora no Sudão e no Afrocommon. Graças a Deus, pelo Black Agenda Report, com o irmão Anthony, a irmã Margaret e os outros que estão tentando acompanhar tudo isso. O legado, o grande legado de Glenn Ford, com quem eu costumava me encontrar todo mês e ter diálogos fascinantes. Eu levaria um tiro por ele, ele levaria um tiro por mim. Ele é muito mais um irmão revolucionário secular e eu sou mais um cristão revolucionário, mas nós nos amamos e sempre iremos nos amar. Para mim, isso é fundamental para tentar acompanhar a verdade, irmão. E a condição da verdade é permitir que o sofrimento fale, em todos os aspectos. O sofrimento dos imigrantes, absolutamente. O sofrimento da classe trabalhadora, absolutamente. Mas se você não incluir todo o grupo de pessoas que estão sofrendo, especialmente o povo negro, vai acabar com um projeto truncado. Então eu acho que Serrano ainda está em uma fase inicial do processo, o que lhe dá tempo para aprender e responder, porque ele é um irmão brilhante. Acho que ele tem um coração muito decente e tudo mais. Mas todos nós somos moldados pelo nosso contexto, todos nós somos moldados pelas nossas situações. E não é só ele. Acho que isso também vale para os chamados socialistas democráticos. Digo chamados porque, quero dizer, muito do socialismo democrático hoje em dia é, na verdade, liberalismo do New Deal e liberalismo da grande sociedade, programas sociais democráticos fortes que eu apoio, mas não é socialismo no sentido do que as pessoas daquilo que o irmão Norman Finkelstein chama de esquerda histórica. O irmão Norman, ele está certo quanto a isso agora, a esquerda histórica. O capitalismo não consegue satisfazer as necessidades básicas, comida, moradia, um salário digno, comunidades seguras e assim por diante. E é preciso ser crítico em relação àqueles que elaboram estratégias e táticas que apenas o reforçam, mesmo que todos nós acabemos apoiando reformas como uma forma de reivindicar uma transformação mais profunda. E então, com o que se acaba? Para mim, não se trata apenas de um ismo. Sempre fiz parte de uma organização socialista democrática, mas não é apenas um ismo. É um amor e um compromisso com o bem-estar dos que têm menos, pessoas pobres e trabalhadoras, e garantir que elas estejam no centro. Não os oligarcas, não os plutocratas, não o mercado de ações, mas as condições e circunstâncias das pessoas trabalhadoras e pobres. Isso está no centro. E isso é uma questão moral e espiritual para mim. Realmente é. Estou apenas fazendo um balanço do tempo que me foi dado. Tenho tantas perguntas, mas estou muito tentado a fazer uma rápida sobre este segmento antes de seguir em frente. Você pode fazer qualquer pergunta que quiser, irmão. Sim, claro. Então eu estive pensando sobre o seu comentário sobre liberdade. E é absolutamente verdade que as comunidades mais oprimidas, os Dalits, os negros nos Estados Unidos e muitas outras, nos mostram essa verdade. Povos indígenas, sim. A liberdade tem sido o eixo mais central de mobilização, porque é a experiência imediata de opressão. Isso é absolutamente verdade.
Dito isso, também estou ciente de que a palavra liberdade, assim como você apontou sobre justiça, que a justiça pode ser pensada em termos políticos muito restritos, tem uma compreensão mais ampla quando falamos de justiça social. Da mesma forma, a liberdade tem sido usada e abusada de todas as formas possíveis. Para os neoliberais, liberdade é principalmente liberdade corporativa. Para aqueles de nós que se concentram na economia política internacional, a palavra liberdade tem significado, em grande parte, a liberdade das finanças internacionais de entrar e sair. E é por isso que a China é chamada de autoritária. Quero dizer, uma das principais razões para isso são os rígidos controles de capital. Podemos pensar no movimento de extrema-direita, em que liberdade significa algo completamente diferente, e eles também estão mobilizando pessoas. De muitas maneiras, há participação política em movimentos fascistas. Então estou tentando refletir com você que quando se trata da totalidade das coisas, a liberdade vai ser limitada. Não pode-se pensar na liberdade de expressão. E eu entendo que ela pode ser ilimitada para todos, exceto talvez por um conjunto muito pequeno de coisas. Mas em todos os outros tipos de áreas, por exemplo, para nós da esquerda, sabemos que a propriedade, a liberdade em relação à propriedade sempre será limitada. Então, um bilionário acumulando todo tipo de terra, quero dizer propriedades e mais propriedades de imóveis, significa que haverá pessoas sem teto, porque a terra é efetivamente limitada. Portanto, quando tentamos pensar na liberdade de forma abrangente, inevitavelmente surgem restrições. E quando chegamos à questão do que é uma restrição eficaz, do que é justo e do que não é, eu costumo voltar, repetidas vezes, à pergunta sobre o que é justo e o que não é, recorrendo a todos os filósofos, de Adam Smith a... Você pode citar quem quiser. Assim, a questão da justiça surge repetidas vezes. Se deixarmos isso de lado, com base em que avaliaríamos que tipo de liberdade é legítima e que tipo de liberdade não é? Uma questão filosófica profunda, meu irmão. Sem dúvida, muito mesmo. Mas primeiro vamos começar de onde você começou. Quando você foi escravizado, ou quando foi ensinado a odiar a si mesmo, isso é um certo tipo de tirania. É uma forma de servidão, uma espécie de escravização. E vir desse ponto de vista significa que a liberdade vai ter muito mais peso do que a justiça. Porque você pode ter um salário justo no sentido marxista. E isso é uma piada. Porque se todo o sistema é baseado em dominação e exploração, então é apenas uma questão de um certo tipo de justiça relativa a um sistema injusto de dominação. Você pode tratar um irmão ou uma irmã escravizados com justiça na plantação, mas enquanto eles possuírem a plantação, ainda serão escravos. Então você percebe como a justiça é sempre dependente do contexto? É preciso uma noção que questione o próprio sistema. E não é por acaso que a justiça, voltando tanto aos gregos quanto aos romanos, digamos no Ocidente, é representada pela cegueira, certo? A liberdade não tem a ver com cegueira, meu amigo. É preciso ser capaz de ver a dominação. É preciso até ser capaz de imaginar a dominação. Mudyar Jyothishman, meu caro irmão, faz esse ponto. É um ponto poderoso. Mesmo as pessoas que são potencialmente passíveis de dominação ainda não são livres. Por quê? Porque é possível perceber essas possibilidades reais e concretas de subjugação e dominação. E novamente, Marx obtém isso de Hegel, e eu acho que é uma percepção verdadeira de que estamos realmente falando sobre a preciosidade da individualidade, que está sempre ligada à comunidade, de modo que os indivíduos possam viver vidas de florescimento e realização, quando estão em sociedades e comunidades onde têm acesso a recursos, acesso a formas de reconhecimento e autorrespeito, e acesso à autoconfiança e ao controle sobre as instituições que moldam seu destino. Veja, isso é liberdade. Agora tive a bênção de estudar com uma figura imponente, John Rawls,
que escreveu aquele texto clássico com o qual sei que você luta, certo? Consigo me ver agora mesmo sentado na primeira fila, ouvindo suas palestras. Consigo imaginar estar na sala de estar dele com sua irmã e sua esposa. Ele era meu querido irmão. Discutíamos sobre isso o tempo todo, porque ele vinha de uma tradição liberal em que a justiça é a noção fundamental. E nós dizíamos, bem, professor Rawls, e quanto à liberdade? Bem, eu tenho marcas vermelhas. Professor Rawls, what about freedom? Well, I have red marks. It's only one footnote to Alvin Ailey's books on Marx and the whole... É apenas uma nota de rodapé. O livro de Alvin Ailey sobre Marx. Apenas uma em todo o livro. Josh Cohen e os outros colocaram essa pressão sobre ele. Então Rawls foi gentil o bastante para dizer, talvez eu devesse ler Marx. Ele leu Marx um verão inteiro em alemão, 4 textos principais, a ideologia alemã e outros. E depois voltou e disse, ele vive num mundo que me é estranho. Ele foi muito honesto, porque é tudo uma conversa sobre liberdade, liberdade coletiva, liberdade social, controle sobre o modo de produção e assim por diante. E as pessoas dizem, bem, isso é autoritário, é fascista, é o caminho para a servidão e por aí vai. Não há dúvida de que o controle coletivo pode, por si só, levar ao controle de uma elite, como o controle partidário. itself lead toward elite control, like party control. If people don't have control over the party, then Se as pessoas não têm controle sobre o partido, então você acaba com outra forma de controle da elite. Não há dúvida disso. Está sujeito a abusos. Agora, todas essas noções, meu irmão, estão sujeitas à manipulação e ao abuso. Liberdade, justiça, independência. Provavelmente a linguagem é muito mais conservadora se voltarmos a Edmund Burke. Você deve se lembrar de que ele falava mais sobre liberdade ordenada e se preocupava com o deslizamento para a licenciosidade, enquanto a liberdade no início era muito mais um tipo diferente de discurso, muito mais ligada à esquerda naquela época. Mas dá para ver como todas essas noções são apropriadas de várias maneiras diferentes. Assim, os conservadores acabam falando, Milton Friedman falava sobre liberdade econômica. Milton Friedman talked about economic freedom. Well, he's really talking about liberty for individuals. He's not talking about Ele está realmente falando sobre a liberdade dos indivíduos. Ele não está falando sobre a liberdade das comunidades da classe trabalhadora, dos pobres e assim por diante. Mas o que ele não percebeu, é claro, foram as maneiras pelas quais a concentração de poder no setor privado poderia levar a formas muito atrozes não apenas de exploração, mas também de dominação. Hayek diz em O Caminho da Servidão, ele acha que existe apenas um caminho. Há muitos caminhos para a servidão. E esse é um dos pontos que as tradições marxista e socialista compreendem. Mas é preciso fundamentar isso na experiência do contexto histórico das pessoas. E é aí que a supremacia branca e a supremacia masculina desempenham um papel importante. white supremacy, male supremacy plays an important role. And that's why we defend our precious gays and lesbian and E é por isso que defendemos nossos preciosos gays, lésbicas e pessoas trans também. Porque essas são questões morais e também estão ligadas a certas formas de tirania em relação às suas experiências vividas. Mas se você ficar preso apenas nisso, não chegará ao modo de produção capitalista. Você não chegará ao imperialismo. Então será difícil entender o que está acontecendo no genocídio em Gaza e por que os Estados Unidos e os países europeus estão autorizando e patrocinando esse genocídio bárbaro, essa limpeza étnica e esse regime de apartheid e assim por diante. É preciso ser capaz de contar toda a verdade. E contar toda a verdade significa sermos críticos de nós mesmos, porque todos nós somos moldados pelas próprias coisas sobre as quais estamos falando. the very things we're talking about. I just wanted to reference for our viewers. Eu só queria mencionar para os nossos espectadores a teoria da justiça de Rawls e também a ideia de justiça de Amartya Sen, que foi escrita como uma resposta à teoria de Rawls e é muito mais abrangente em muitos aspectos, porque leva em conta tradições orientais, ou melhor dizendo, tradições asiáticas e do sul global. Ela se baseia em tradições budistas, na filosofia indiana antiga e em tradições chinesas, e também apresenta reflexões mais profundas sobre gênero e algum diálogo com a tradição marxista, embora não de forma muito satisfatória. Claro, não há um engajamento substancial com a tradição Dalit ou com a tradição negra. E o Bethke, onde está aquele Bethke e o legado dele? Sim. Então isso é Ova Neth Porjid.
No, but Sin shift to talk about capabilities. Sem passa a falar sobre capacidades e as várias maneiras de desenvolvê-las. É uma forma de lidar com contextos historicamente específicos. Rawls lida com critérios abstratos na tradição kantiana. E, portanto, são abordagens realmente muito diferentes. Eu me identifico muito mais com Sen, como você pode imaginar. Mas lemos ambos atentamente para ver quais percepções profundas eles oferecem e quais limitações ambos têm. Fico feliz que você tenha mencionado os gregos. But I'm glad you raised the great Sin. Yeah, here is this beautiful example about a Sim, aqui está esse belo exemplo sobre uma flauta e 3 crianças que reivindicam a posse dela. A primeira diz: a madeira vem da floresta do meu pai, então eu deveria ficar com ela. A segunda diz: eu sou a melhor tocadora de flauta, então ela deveria ser dada a mim. E a terceira diz: eu nunca poderia comprar uma, então ela deveria ser dada a mim. Essas 3 posições representam 3 tradições diferentes: a tradição libertária, a tradição utilitarista e a tradição socialista ou igualitária. E Sen diz que é muito difícil dar uma única resposta até que se tenha mais dados sobre que tipo de objeto de utilidade essa flauta é. É como a educação básica? É como a astronomia? No fim das contas, tudo se resume à necessidade de ter cada vez mais dados para eventualmente chegar a uma resposta única, se é isso que se deseja. Caso contrário, a ideia de justiça tem múltiplas dimensões associadas a ela. multiple dimension tied to it. That's very true, though, brother. That's very true. Isso é muito verdade, irmão. É muito verdade mesmo. Quero dizer, o desafio é que você começou com estratégia e tática. Sabe, costumávamos dizer anos atrás que se as pessoas pobres e trabalhadoras pudessem votar para conquistar a liberdade, a classe dominante tornaria o voto pela liberdade ilegal. E há algo de verdadeiro nisso. Você precisa usar o sistema eleitoral, mas ele é tão limitado, esvaziado, truncado e tão dominado pelo grande dinheiro que ambos os partidos são completamente corruptos. E se você não conseguir criar alguma alternativa, vai continuar produzindo essas figuras que decepcionam o povo, porque ou acabam se vendendo, e eu não acho que o irmão Serrano vá se vender. Eu não acho que ele seja esse tipo de irmão, mas acho que ele vai acabar tão bem ajustado e tão bem adaptado a um status quo construído sobre as costas das próprias pessoas com quem ele se preocupa, que não vai conseguir agir da maneira que gostaria. Muitos de nós estivemos lá com David Dinkins. David Dinkins também era membro da DSA. Ele não era o tipo de irmão radical que, bem, ele não era tão radical quanto Serrano, e Serrano não é tão radical assim, mas acredito que ele era mais radical do que David Dinkins. Mas David Dinkins costumava dizer que toda segunda-feira se reunia com o governo permanente de Nova York. E o governo permanente de Nova York era Wall Street. Era o grande empresariado. E eles simplesmente disseram a ele: olha, estamos indo embora, irmão. Se você pensar em qualquer tipo de programa progressista sério, estamos deixando a cidade. E você diz, bem, confronte o cara. É assim que se lida com valentões, é assim que se lida com o Trump. Trump age como se fosse tão durão. E eu gosto disso com os irmãos ao redor do Trump. Você simplesmente o confronta. É isso que eu acredito, é isso que estou fazendo. Vorsuno essas pau.vernin for. Eu não sou um parasita no hospedelo. Eu amo o povo. Estou lutando por esse povo. Ponto. I'm fighting for these people, period. All you're gonna do is crush me or kill me or whatever. I'm going. Tudo que você vai fazer é me esmagar ou me matar ou sei lá o que, eu tô caindo. Ei, o que mais você vai fazer? Mas o Dinkins, sabe, ele amoleceu rápido, cara. Ele estava pensando na reeleição e mesmo assim perdeu pro Giuliani. Mas era aquele governo permanente. E esse governo permanente é outra coisa, cara. Esse grande empresariado é outra coisa. Mas você tem que dizer a verdade para as pessoas sobre isso. Não minta para o povo. Foi isso que Cabral disse, certo? Não reivindique vitórias fáceis. Não conte mentiras. Diga a verdade para as pessoas. É isso que eu estou tentando fazer. Eu só não estou conseguindo fazer. Nós entendemos. Nós entendemos. Mas eu só não quero que o público em geral pense que o socialismo é apenas sobre ônibus gratuitos e 5 mercearias do governo e coisas do tipo. Não. O
O socialismo é sobre acabar com esses monopólios, é ir direto ao coração do modo de produção capitalista. E podemos falar sobre isso, e talvez não possamos gerar nenhuma possibilidade no momento, mas é preciso ser honesto sobre isso. Sabe o que quero dizer? Você simplesmente tem que ser honesto sobre isso. Assim como um cristão seguindo Jesus e disposto a morrer. Não se trata de ir à igreja, dar um dinheirinho e voltar a ser a mesma pessoa com atitudes de gangster que você sempre foi. Não. Você tem que dizer a verdade. Ser marxista é sobre a transformação revolucionária de um modo de produção capitalista que é explorador e incapaz de satisfazer as necessidades básicas do povo. Esse é o padrão. Não abaixe o padrão só porque tudo se moveu tanto para a direita. A verdade não é assim. A liberdade não é assim. A integridade não é assim. O amor não é assim. E isso é o essencial, irmão. Você tem que amar o povo, cara. Isso é Malcolm, Martin, Ella Baker, Curtis Mayfield, Nina Simone, irmão. Você tem que amar o povo e estar disposto a dizer a verdade e a morrer por eles. Esse é o melhor do movimento de libertação negra. E é isso que nos falta. Mas eu acho que isso vai se recuperar. Acho mesmo. Vai se recuperar. Eu estava com um grupo de emojis, 2.500 jovens negros preciosos, e eles estavam ligados em solidariedade com o que está acontecendo em Gaza. Eles estavam ligados em solidariedade. Mas até os brancos pobres no Kentucky estavam ligados em solidariedade com os camponeses sem terra no Brasil, até mesmo com os trabalhadores sem terra no Brasil. Mas eles ainda reconhecem que você não está atingindo a supremacia branca no cerne dos Estados Unidos. Você não está indo longe demais, cara. Simplesmente não está indo longe demais. Você não pode se alinhar com a polícia. Você não consegue ter controle sobre sua polícia. Então toda essa conversa sobre ser socialista não significa muita coisa. Não consegue acabar com o pare e revistar. Do que estamos falando, afinal? What are we talking about? I want to Quero discutir religião com você. Tentei ler alguns dos seus trabalhos, e o que entendi, no essencial, é que você vê a religião, de certa forma, como um modo de dizer a verdade, de cuidar dos oprimidos e de ter a coragem e a convicção moral para lutar. Só para te dar um pouco de contexto, venho de uma família ateísta, muito contrária à ideia de Deus. E no contexto indiano, marcado pelo sistema de castas e pelos problemas de superstição, crescemos nesse ambiente. O contexto também era o dos anos 1990 e 2000, quando a Índia estava registrando crescimento. E havia um sentimento dentro da classe média de que estávamos caminhando para uma sociedade movida pela tecnologia, em que a ciência era o alicerce da crença e o caminho para o progresso. Science is the bedrock of your beliefs and how you make progress. Some of these things now might sound as crude positive. Algumas dessas coisas agora podem soar como um positivismo grosseiro e assim por diante. E então, é claro, meu mergulho mais profundo no marxismo, quando me tornei marxista, fez com que eu não tivesse aquela aversão à religião, porque foi também a época em que comecei a ler mais e passei a perceber como a religião contém tantas coisas diferentes. Ela pode ser diametralmente oposta. Pode ser a tradição latino-americana de Zizou, que luta contra o imperialismo americano, ou pode ser a igreja metodista de E.P. Thompson, que ensina as pessoas a serem pobres, a serem frugais e a viverem sob austeridade. Mas para você eu queria perguntar, o que é religião para você? Por que ela é importante? E como você a reconcilia com a totalidade do seu processo de pensamento? With the totality of your thought process. No, indeed. Appreciate that. These questions are just wonderful. Não, de fato. Agradeço essas perguntas. É realmente um domínio maravilhoso, sem dúvida. Mas se voltarmos ao latim, relige significa ligar e religar em torno das coisas que alguém mais preza. E isso se distinguia da superstição, voltando a Lucrécio, porque há maneiras de ligar e religar as pessoas às coisas que elas mais valorizam, ligadas a um modo de vida. Não se trata apenas de compromissos cognitivos ou de várias crenças, entende? Infelizmente, a religião tende a ser reduzida à questão de acreditar ou não em Deus, se você é ateu ou teísta. Pois bem, não. Veja,
Quando se pensa em formas de ligação, dadas as estruturas de sentimento e as estruturas de valor, usando a linguagem de Raymond Williams, elas estão ligadas às maneiras como as pessoas são constituídas e às formas pelas quais são fortalecidas para lidar com as catástrofes da vida, da morte, do medo, da decepção, do desencantamento. Cat do Fresmero. Como eles resistem, como perseveram, como suportam. Histórias, símbolos, várias coisas mobilizadas para isso. Agora veja minha dissertação, escrevi há quase 45 anos em Princeton, foi publicada pela Monthly Review. Deus abençoe meus queridos irmãos Paul Sweezy e Harry Magdoff. Ah, como sinto falta desses irmãos. E também sinto falta de Fred Jameson, com a Social Text. Mas eles publicaram um texto, A Dimensão Ética do Pensamento Marxista. O que eu tentei fazer? Tentei contar uma história sobre o desenvolvimento do próprio Marx e de Kautsky, Lukács e Engels como pensadores éticos. Não porque a ética seja uma disciplina isolada, mas porque há um elemento ético, uma dimensão ética em uma análise marxista. Porque Marx está tão enraizado na história, ele entende a ética em Sittlichkeit, em um sentido hegeliano. São as comunidades éticas que unem as pessoas. Qualquer movimento marxista sério, ou qualquer partido marxista sério, é aquele que possui uma dimensão ética. Se não tiver, vai acabar sendo apenas um grupo de gangsters de esquerda, pessoas manipulando o poder, se traindo e se dominando mutuamente, e assim por diante. Não, eles estão ali porque amam o povo. Estão dispostos a se sacrificar pelo povo. E isso se vê em Che e em tantos outros. O amor desempenha um papel crucial aqui, e Marx estava muito consciente disso. Tentei destacar isso há quase 50 anos e ainda acredito nisso. Mas isso também é verdade para outras tradições. Os R.H. Tonys, que eram socialistas cristãos, os Martin Luther King Jr., que eram socialistas cristãos, e os A.J. de Mustes, socialistas cristãos. Mas também há socialistas budistas, há socialistas judaicos, toda uma rica tradição de socialistas judaicos, muitos deles críticos dos projetos sionistas. Muitos não, mas muitos sim. Perdemos recentemente o grande Arthur Waskow e Michael Lerner, e alguns outros foram muito críticos a sua própria TD. Vem, Judalas. Nesse sentido, irmão, acho que onde certamente concordaríamos é que sempre queremos começar com a especificidade histórica, contextos, circunstâncias, dinâmicas que mudam ao longo do tempo e pessoas tomando decisões em circunstâncias que não escolheram, seja para se juntar a movimentos de liberdade, ou talvez ao que você chama de movimentos por justiça, ou qualquer outro nome que queiramos dar. Aqueles que têm a ver com o empoderamento das pessoas pobres e trabalhadoras. Mas é preciso ter ferramentas analíticas. Agora aqui a tradição religiosa tropeça. Ela não possui teorias sociais, nem ferramentas analíticas para compreender as estruturas de dominação de maneiras específicas. Você pode falar sobre ganância, pode falar sobre ódio, pode falar sobre preguiça e sobre várias outras características de toda a sociedade humana. Mas é preciso ter ferramentas de análise social. E é aí que as ciências sociais se tornam importantes, é aí que as ciências naturais se tornam importantes. Não existe algo como química cristã, física cristã, matemática cristã. Não. Ética cristã? Não. Não existe algo como ética cristã se você a considerar uma disciplina isolada. Há uma dimensão ética nos modos de vida cristãos, assim como há dimensões éticas nos modos de vida marxistas, nos modos de vida budistas e assim por diante, entende? E minha intuição, meu irmão, é que quando você estava crescendo, convivia com muita gente profundamente religiosa nas mesmas manifestações, indo para a cadeia juntos, tendo conversas interessantes. Eu e o irmão Carl Dix, ele é ateu até o último fio, comunista até o último fio. Claro que eu levaria um tiro por ele, ele levaria um tiro por mim. Já fomos presos tantas vezes e debatemos todo tipo de questão e tudo mais, porque temos uma orientação comum voltada para o empoderamento da classe trabalhadora. Mas ele é um marxista sério,
e eu sou alguém aberto às ferramentas analíticas e às dimensões éticas da tradição marxista. Mas no fim das contas eu me vejo como um seguidor de Jesus. A follower of Jesus. I want to ask my next question on Quero fazer minha próxima pergunta sobre o aspecto não racional de nossas vidas. Quero dizer, no lado racional, seja nas ciências sociais ou nas ciências naturais, é claro que ambas tendem a ser mais convincentes, pelo menos para mim, do que as ferramentas religiosas. Mas quando se trata de coisas como amor, compaixão, solidariedade, suspeito que não há como quantificá-las. Acho que o mundo não racional em que vivemos pode ser até maior do que o mundo racional. Embora o mundo racional possa ser mais dominante, porque a ciência, a tecnologia e as políticas públicas são as esferas dominantes da nossa sociedade. Public policies, these are dominating spheres of our society. So maybe non-rational world is Então talvez o mundo não racional exista dentro das relações interpessoais, das famílias e assim por diante. Mas ainda assim, eu queria te perguntar sobre as limitações do arcabouço racional hoje em lidar com o não racional. Para tornar minha pergunta um pouco mais específica, tenho pensado sobre a utilidade da análise marxiana quando aplicada a uma obra de arte, uma obra literária ou a música. O que percebemos é que o arcabouço marxiano pode ser muito eficaz em analisar o tema. Sobre quem o autor ou pintor está escrevendo ou pintando, como a elite dominante é descrita ou como os pobres e os trabalhadores são retratados. Ele é de fato eficaz em desvendar a ideologia. Effectively is good at unpacking ideology. Sometimes we can also unpack the whole production process. What is the Às vezes também podemos destrinchar todo o processo de produção. Quem é o público? Quanto dinheiro foi investido? Onde é vendido? O modo de troca? Mas onde isso parece falhar para mim é na análise literária. Como as palavras se relacionam entre si? Qual é o tom? Qual é o seu poder ou capacidade de evocar emoção? Isso toca em nossa ferida exposta. Então, minha pergunta para você, professor Wes, é a seguinte. Um referencial marxista é realmente adequado para uma análise literária, ou para analisar o verdadeiro valor literário, não apenas a ideologia e afins, mas o valor literário ou artístico, de coisas como música, uma obra de arte, um poema, etc. Things like music, piece of art, poem, etc. Yeah, Lord, we could have a long seminar on that. Sim, poderíamos ter um longo seminário sobre isso. Leia Frederick Jameson, leia Adorno, leia C.L.R. James e outros, porque eu diria que o melhor da análise marxista é indispensável, mas no fim das contas, é insuficiente. Ela pode falar sobre as condições e circunstâncias em que esses textos são produzidos. Pode falar sobre a história dentro do texto. Sejam as notas musicais em Beethoven, Coltrane e Aretha Franklin, ou as frases de Joyce, Toni Morrison ou Jonathan Swift, porque há história no próprio texto. A história das palavras, a história do gênero e assim por diante. Mas no fim, quando se trata de como lidar com a morte, o medo e a decepção, e de refletir sobre a própria finitude, and reflecting on one's own finitude. You see, the assumption of any Marxist analysis. Veja, a suposição de qualquer análise marxista é que a finitude é a historicidade, os modos de produção ou algo do tipo, e isso é verdade. Mas a reflexão sobre a própria natureza da finitude, por que as pessoas morrem? O que Marx fez quando Jenny morreu? Andando pela casa com a foto dela na neve, autodestrutivo. Engels teve que ir buscá-lo. Você pensaria que ele deveria ter se preparado, deveria ter se fortalecido para isso. Mas sabemos que o amor fere tão profundamente, porque ele amava Jenny. Nem sempre foi fácil, mas ele amava Jenny. Sabemos disso. E isso é humano. Esse é apenas um exemplo. Por que Balzac era seu romancista favorito? Balzac era um realista monarquista, mas falava sobre luta de classes. E também escrevia com força. Acho que Stendhal é um escritor melhor, mas teríamos uma discussão sobre isso à nossa maneira. Então, quando se trata dessas coisas, o que você está chamando de não racional, para mim eu não gosto muito dessa ideia binária aqui. Eu só acho que a vida humana é composta por uma grande variedade de coisas diferentes. É a ganância, o ódio, o ressentimento, a inveja, mas também a alegria, o êxtase, a bem-aventurança. Também é solidão e isolamento. Às vezes é um desespero profundo, muito profundo.
O desespero no varejo é diferente do desespero no atacado. Freud, em 1918, chamou isso de luto versus melancolia, certo? Você pode superar o luto, mas com a melancolia você fica preso. Pois bem, o desespero no atacado, você fica preso. O desespero no varejo, é claro que você vai se desesperar quando sua mãe morre, ou quando seu pai morre, ou quando seu filho morre. Meu Deus, isso é humano. Qual é a análise marxista da resposta à morte da minha mãe? Bem, você não vai lá por causa disso, Marx. Eu não estou tentando explicar tudo. Estou tentando entender o modo de produção capitalista e seu fetichismo das mercadorias e por que esses trabalhadores tão valiosos estão sendo dominados e explorados dessa forma, dada a relação assimétrica de poder no local de trabalho. E eu posso contar toda uma história sobre isso, saindo do feudalismo. Essa é a genialidade da tradição marxista. Entende o que quero dizer? Então você não quer aplicá-la a coisas para as quais ele próprio reconheceu que isso não é uma explicação universal para tudo. Qual é a análise marxista dos prótons e nêutrons? Ele não tem nada a dizer sobre isso. Deixe isso para os físicos. Então, nesse sentido, eu consigo apreciar Marx dessa forma. De verdade, eu realmente aprecio. Eu não acredito que qualquer teoria tenha o monopólio de toda a explicação. Nenhuma teoria. Minha pergunta final, Professor West. Temos feito o possível para aumentar a solidariedade internacional em um momento em que as divisões se intensificaram dramaticamente e os Estados Unidos estão se movendo cada vez mais para a direita. O Sul global, em particular, tem sido estrangulado, não pela primeira vez, mas provavelmente de uma forma muito explícita. Minha pergunta para o senhor é: se pudesse compartilhar algumas reflexões sobre solidariedade internacional, como podemos aprofundir e ampliá-la? Recent forças estão no senho Palestina, o nome de suicídios, vai o Australia. Even though that's such a tragedy at one level, then there are other strengths we have seen in the last. Então, há outras forças que vimos nas últimas 2 décadas. Pelo menos a união do movimento Dalit na Índia e do movimento negro nos Estados Unidos, para ir além de estruturas nacionais ou nacionalistas. Eles mantiveram a opressão no centro, a liberdade no centro de seus movimentos, e numa espécie de solidariedade internacional que vai além de suas elites e da burguesia, por assim dizer. Quais são algumas das coisas que vêm à sua mente quando falamos de uma comunidade internacional em sentido radical? International community in a radical sense. Mas eu acho que precisamos levantar nossas vozes o mais fortemente possível, especialmente pelas pessoas que sentem que foram completamente ignoradas e abandonadas. Essa é uma das razões pelas quais o genocídio em Gaza é um ponto de virada, porque ele desmonta qualquer alegação sobre direito internacional, direitos humanos ou Estado de Direito. Está muito claro que isso é um genocídio bárbaro. Está muito claro que as pessoas não diriam ou fariam nada contra pessoas preciosas. 20 mil preciosos bebês palestinos. Poderíamos continuar. Todas as universidades, a maioria dos hospitais, e mesmo assim, nenhum grande país ou conjunto de países forte o suficiente para impedir isso. Temos levantado nossas vozes, mas precisamos ser ainda mais intensos nesse sentido. Mas eu diria a mesma coisa sobre o Sudão, e sobre tentar acompanhar o Africom e os vários tentáculos imperiais dos Estados Unidos e dos países transatlânticos. Eu diria a mesma coisa sobre o Haiti. Eu diria a mesma coisa sobre os países da América Latina e sobre a Ásia também. Meu Deus, a Índia. Quero dizer, Modi e Trump são de certa forma primos irmãos em um sentido profundo. Ele está usando algumas das coisas tiradas diretamente do manual deles, por assim dizer. Então a solidariedade em nível internacional continua sendo fundamental, irmão. Mas também precisamos ser moralmente consistentes. Ou seja, se somos negros, então temos que reconhecer o quão decadente nossa burguesia negra pode ser. Se somos africanos, temos que reconhecer o quão decadente pode ser nossa burguesia africana. Se somos muçulmanos, temos que reconhecer o quão decadente pode ser nossa burguesia muçulmana. Judaica também. E assim por diante.
Esse tipo de consistência moral, esse tipo de internacionalismo e universalismo enraizado em lutas específicas, o local e o global caminhando lado a lado, é mais importante agora do que nunca. Porque o fascismo e o niilismo são os maiores movimentos ascendentes do mundo neste momento e podem acabar colocando em questão as próprias condições de possibilidade da existência da vida humana. Mas não devemos de forma alguma desanimar. Não. Não, não. É aí que eu recorro à minha própria tradição. Veja, eu sou um homem do blues no nível mais profundo, cara. I'm a blues man at the deepest level, man. And the blues is about never denying. E o blues trata de nunca negar a catástrofe, de expressar liricamente essa catástrofe de tal forma que você a transfigure artisticamente em uma plataforma de lançamento para voz, para vocação, para virtudes como a coragem, para movimentos, para tentativas de transformar as condições sob as quais aquelas pessoas que choram, nós que choramos, de nossos corações e almas por um mundo melhor. Esse é o tipo de elemento utópico que nunca jamais é eliminado. Nenhum campo de concentração, nenhum fascismo, nenhum Trump, nenhum mod, nenhum seja o que for pode tirar isso de nós, meu irmão, de forma alguma. E para o povo negro, por 400 anos é de certo modo até um milagre estarmos aqui em sã consciência dado o nível de ódio com o qual tivemos que lidar e suportar. E ainda assim nós a ouvimos, balançando, irmão. E não significa nada se não tiver swing. Isso é Duke Ellington. Transformar a dissonância em um modo de vida ligado à resistência. É uma bela tradição. Cada comunidade, cada império, cada civilização tem suas formas de resistência. Algumas religiosas, outras não religiosas. Elas se sobrepõem e assim por diante. Mas queremos apenas destacar as dimensões morais e espirituais disso. Muito mesmo. Tenha o estilo e o sorriso. Mas, irmão, esse fascismo em escalada é bárbaro, cara. Você sabe disso e eu sei disso. E não podemos tentar disfarçar ou suavizar. Temos que dizer a verdade como ela é. Vamos encerrar com esse espírito revolucionário, eu diria. Professor Wes, foi um privilégio incrível e uma grande oportunidade de aprendizado conversar com você. Muito obrigado pelo seu tempo. Saúde você, militante firme. Hi, my name is Ayushman. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com o Mudiar Jyothishman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder fazer isso, não se sinta mal. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.